Falar sobre a vida dos santos sempre traz para nós um desejo de poder aprofundar-se cada vez mais na relação de intimidade com Deus, perceber o quanto Deus realiza em uma vida, aspectos que realmente nos comovem e que nos levam à santidade. Este é o desejo deste canal, trazer conteúdos que possam te ajudar, sobretudo, a caminhar na profundidade com Deus. Se você ainda não conhece o canal, se chegou a primeira vez, se inscreva e participe conosco. Vamos para o santo de hoje. Hoje a igreja comemora uma santa bem conhecida, uma santa que tem aspectos da sua história que parecem realmente lendários. Bom, temos aqui Santa Cecília, padroeira dos músicos e cuja a história vai realmente se consolidando diante daquilo que era o testemunho que também ela viu. Ela nasce num tempo de mártires, onde temos vários cristãos que estão dando a vida, sendo martirizados por amor a Cristo. Por isso ela percebe esse testemunho e esse testemunho começa a fazer parte da vida dela. Ela logo, ao ver todo este desejo, este ardor dos santos que vão dando a sua vida, ela também sente de poder consagrar a vida totalmente a Deus. Então era muito comum neste tempo que vários cristãos pudessem fazer um voto particular, uma entrega particular. E ela faz essa entrega oferecendo a Deus a sua castidade. Mas, lógico, ela não foge àqueles padrões normais da sua época, por isso ela também vai fazendo um caminho aonde a sua família também leva ela ali para aquilo que é os altares, aonde ela deveria se casar. Então imagine ela tendo todo o desejo, toda esta força, todo este ímpeto para poder se entregar totalmente a Deus, estar ali diante de casar, de ter um relacionamento com alguém, ter depois suas relações a nível de sexualidade, aonde ela tinha realmente se comprometido a não ter assim amor a Cristo. Assim, ela vai se colocar no momento onde ela vai estar indo para o altar, ela para e resolve realmente colocar ali para o seu noivo, para aquele homem da qual ela iria casar, toda a verdade. A verdade que ela era consagrada, que ela tinha se voltado a Deus. E ela começa com um discurso bonito, forte, e é por isso que é interessante pensarmos, né, quantas vezes as pessoas, né, trazem dentro de si esta força, né, quanto essa força, quando transformada, né, em anúncio, ela tem uma fortaleza, uma graça de transformar outros corações. O jovem que iria casar com ela, chamado Valeriano, começa a ouvir esta força, esse desejo. Ele fica assim, estupefado, maravilhado com as palavras e com a convicção que ela trazia no coração em relação a Jesus. Quando ela fala do seu acordo com o seu realmente dar-se totalmente com Deus, né, através do seu voto de castidade, ele ainda fica mais maravilhado e resolve também segui-la, ele se converte. E ainda é interessante porque quando você recebe um dom, recebe uma graça, ele recebia naquele momento, ele passa a desejar também a mesma alegria que ela tinha, então ele passa a respeitá-la na escolha, e por isso ele também vai pedir depois o batismo, porque ele quer justamente entrar nesta dimensão da qual ela testemunhar. Depois ele vai falar esse mesmo testemunho ao seu irmão Tibúrcio, e assim os dois impressionados vão seguir o mesmo caminho. Tibúrcio também pede o batismo. É nestes momentos que Santa Cecília, percebendo a graça, a glória de Deus por tudo aquilo que ele estava realizando, entoa um cântico, né? E aí vamos ver esta relação dela com os músicos. Ela vai dizer, né, pegando uma partezinha só desse canto, vai dizer assim: Senhor, guardai sem mancha o meu corpo e minha alma, para que não seja confundido. E assim ela encanta, ela realmente traz as pessoas para próximo de si, para este amor cada vez maior por Cristo. De um outro lado, nós temos o prefeito de Roma, que vê a conversão desses jovens, que eram nobres, que eram ricos, e assim quis apropriar-se do tesouro. Bom, se vocês querem viver como Cristo pobre, então pera aí e me dá o tesouro, dá as riquezas que vocês têm. Bom, lógico, os jovens já tinham distribuído tudo aos pobres, tinham dado, então o prefeito fica realmente
chateado com a situação e vai colocar esses jovens sobre a pena de morte, né, se não abandonasse aquilo que era a religião que agora estavam adotando. Porém, eles, alimentados sobretudo pelo testemunho, pelas palavras de Santa Cecília, resolvem ir para o martírio. E assim são martirizados em nome de Jesus. Uma conversão rápida e um martírio rápido. Muito comum naquela época para aqueles que queriam seguir com radicalidade o Senhor. Enfim, com a morte desses jovens, Santa Cecília também é chamada ao conselho. Ali ela é também convidada a adorar os falsos deuses, né? E ela também, lógico, se esquiva de tudo isso, né? Ela não quer, ela não pretende fazer tudo isso. Aí começa novamente também os conflitos em relação a ela. Com isso, o prefeito condena ela a sofrer tortura, os soldados vão lá torturar, mas ela começa a falar das maravilhas de Deus, tal como tinha falado aqueles jovens. Mais uma vez, ela encanta e toca os corações daqueles que deveriam agredi-la. Enfim, os soldados, né, maravilhados com esse testemunho, com as suas palavras, com a mensagem que chegava ao coração deles, eles também ficaram do lado de Cecília, depois queriam também abandonar os falsos deuses e seguir aquele que era o verdadeiro Deus que se apresentava, né, e se encarnava em Jesus Cristo. Não dando certo a dimensão da tortura, o prefeito então pede para que ela seja trancada em um lugar de balneário de águas quentes, ou seja, onde tinha um certo vapor daquela água quente. Por isso esse vapor tocava e consumia as pessoas que estavam ali próximas, não podia ficar naquele lugar. Então o que ele faz? Ele pede para que Cecília fosse colocada ali, porque ela não duraria nem sequer alguns minutos, né? Mas aquilo que era improvável acontece. E de forma milagrosa ela consegue sobreviver, deixando ainda mais impressionado todos aqueles que esperavam a sua morte e por isso causando mais conversões e trazendo mais pessoas para que este amor mais profundo a Deus. Bom, como a tortura não deu jeito, participar aquilo que era a decapitação. Assim, se pede para que ela possa ser decapitada, o algoz obedece, mas acontece uma coisa que ele não estava acostumado. Quando ele vai tentar cortar a cabeça dela, ou seja, degolar Santa Cecília, essa cabeça não se desprende do corpo, né? Gerando, né, nela uma situação muito difícil, que era o quê? Ela acabou não morrendo, estava ferida gravemente e deixaram ela naquela situação até que ela pudesse morrer, que isso durou 3 dias, né? E assim, diante daquela situação, acabou que as pessoas se convertiam ainda mais, né? Então, depois, ela percebendo que já estava morrendo e já estava passando os dias, a situação piorava, ela pede ao Papa que pudesse realmente transformar a sua casa, o que ela tinha, para ser um lugar de adoração a Deus, transformasse ali numa igreja. Assim, Cecília começa novamente a cantar e a bendizer e a louvar a Deus diante das maravilhas. Quantas vezes nós somos convidados a cantar a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito, mesmo quando as situações são difíceis e a morte muitas vezes quer operar ali dentro de nós, dentro da nossa vida. Enfim, ela desafiou todos os poderes do mundo, depois entrega a sua vida, né, depois desses dias de sofrimento e de entrega, e a sua morte ela foi também ali cercada de um certo milagre, vamos dizer, porque ela morre, depois ela é sepultada, mas não sabiam mais onde ela estava com o seu túmulo. Se perdeu ali o lugar ao longo da história, né? Então ficou assim desaparecido por muitos séculos. Só no século IX, né, Santa Cecília vai aparecer ao Papa Pascoal I, né? E o que acontece? Depois que ela tem esta aparição, o Papa narra, se descobre aonde está o seu corpo. E o mais impressionante, nós estamos falando de uma santa aqui dos primeiros séculos, século II. Passaram-se muitos séculos. E assim, quando eles abriram o caixão, o corpo dela estava intacto. Ela que estava ali enterrada do lado de Valeriano e de Tiburcio, que eram aqueles 2 jovens,
percebeu esse corpo incorrupto. Então, nessa ocasião, fecharam novamente, colocaram, né, enterraram ela novamente, para depois ser aberto, né? E você, quando foi se abrir de novo, percebeu que ela se encontrava do mesmo modo, na mesma posição da qual ela foi encontrada anos atrás. Bom, a sua festa depois é celebrada no dia 22 de novembro, Dia dos Músicos e Dia da Música. Então pedimos a Deus esta graça, que Santa Cecília continue como ela tem feito, tocando muitos corações, e que também os músicos, né, nesse ministério que eles trazem, muito mais do que as palavras, a vida possa ser cheia de uma presença de Deus que se expressa através da música, através das palavras, uma paixão, um desejo cada vez mais de levar outras pessoas a este grande amor que é Jesus Cristo. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.